Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos proclamar. Este é o dia. Alegremo-nos e nele exultemos. Pode ser melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos ilumine. Amém. Hoje pela manhã, na primeira missa, eu partilhei algo com todos os que estavam aqui, e eu dizia que eu cheguei à conclusão que existe uma coisa que nós não sabemos fazer, é escutar. Escutar. E é uma coisa tão impressionante essa daqui, que a gente não se dá conta do grande prejuízo que é não saber escutar. Eu até contei que na sexta-feira da Paixão, antes de começar a celebração da morte do Senhor, eu pedi à comentarista para ela dizer: hoje, sexta-feira da Paixão, em todo o mundo não se celebra a missa. Não existe missa dia de sexta-feira da Paixão. Existe a celebração da paixão e morte de Jesus. Pois bem, ela disse bem explicadinho, porque eu pedi para que a gente já começasse ouvindo aquilo que a gente iria celebrar. Quando termina a celebração, aí alguém manda me dizer: participei da missa e rezei muito por tal pessoa. Aí eu vou me dando conta de que aquilo que aconteceu no Evangelho, que nós acabamos de ouvir, é uma realidade de nossa vida. Irmãos, quando eu olho para a vida de Jesus com os apóstolos, eu fico pensando, só um Deus para ter tanta paciência com aqueles homens, que é a mesma que Ele usa para conosco. Só Deus para ter tanta paciência com aqueles apóstolos, porque, irmãos, nós não sabemos escutar, e é por isso que a gente não progride na vida espiritual. Não há como uma pessoa progredir na vida espiritual se ela não consegue escutar. E aí eu vou mastigar e vou colocar na sua boca o que é que significa escutar. Há um santo que eu amo de paixão, que é São Francisco de Assis. Quando nosso Senhor se revelou para ele, ele estava num dia ajoelhado diante do crucifixo na capelinha de São Damião. A capelinha foi construída num bosque e estava completamente abandonada. E aí, como Francisco saía pelos bosques buscando a solidão, o silêncio, ele acabou encontrando essa capelinha, entrou nela e lá tinha
um crucifixo bizantino, todo empoeirado, meio que arrebentado, e aí ele deu uma limpadinha no crucifixo, e ele então se ajoelhava e começava a rezar diante do crucifixo. Num certo dia, quando Francisco está todo em oração, ele escutou uma voz que vinha do crucifixo e que dizia para ele: Francisco, restaura a minha igreja, porque ela está em ruína. Aí Francisco, que estava no início da conversão dele, embora já estivesse todo voltado para Jesus, o ouvido dele ainda não estava muito acostumado à boca de Jesus. A maioria de nós cristãos, a maioria não tem ouvido acostumado à voz de Cristo. Pelo contrário. E aí, Francisco escutou quando o crucifixo lhe disse: restaura a minha igreja que está em ruína. O bichinho escutou isso, mas como o ouvido não estava ainda muito afiado, ele pensou: é vontade de Deus que eu reforme essa capelinha. Aí começou a reformar a capelinha. Saiu buscando dinheiro por tudo que era canto, pedindo às pessoas, e chamou gente, e aí daqui a pouco já tinha um monte de gente restaurando a capelinha de São Damião, que ele julgava ter escutado de Jesus que ele deveria reformar. Ele reformou, ficou uma belezura. Só que mais na frente, quando o ouvido dele se acostumou a Jesus, Jesus disse para ele: Francisco, não era a capelinha que eu queria. Você vai restaurar a minha igreja que está em ruínas. Aí, como o ouvido já estava acostumado, ele entendeu o que Jesus disse. Ele entendeu o que Jesus disse. É para restaurar a minha igreja. E olha que coisa bonita. Quando a gente escuta Deus, a gente tem que pedir a Deus que Ele confirme o que a gente julga ter escutado. Por isso que eu não gosto desse povo que vem e diz: olha, nosso Senhor mandou um recado para o Senhor. Aí eu digo: e Ele não podia mandar dizer esse negócio a mim direto, não, tinha que passar por você. Jesus mandou dizer um negócio para o Senhor, porque eu fico perguntando, mas por que Ele não veio logo me dizer? Por que mandou esse recado por alguém que eu não tenho nem intimidade nenhuma? Pode acontecer? Pode, mas eu sempre digo para Jesus: se esse negócio que essa mulher está me dizendo for teu, confirme, que se o Senhor confirmar, está tudo certo. O Papa da época de Francisco teve um sonho, a igreja todinha em ruína, e apareceu um homem bem pobrezinho, bem pobre, vestido com um burel, um hábito, e carregava nos ombros a igreja. A coluna da igreja estava sobre os ombros desse homem. Quando Francisco de Assis se apresentou ao Papa com seus primeiros irmãos, que ele se jogou aos pés do Papa, o Papa lembrou que o homem que ele tinha visto no sonho era aquele que estava diante dele. Ouviu a primeira vez e não entendeu. Ouviu depois e entendeu e compreendeu. E o Senhor veio e confirmou: é meu. Aquilo que você entendeu é coisa minha. Eu confirmo pelo meu servo na terra que aquilo que você entendeu é coisa minha. Quando nossos ouvidos não estão afiados, grudados na boca de Jesus, a gente não entende o que ele fala. Aliás,
como é que a gente vai entender o que Jesus fala? Me diga. Eu até exemplifiquei. A gente chega diante de Jesus, diante de Deus, e a gente começa a rezar. E a gente reza, 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 e não para. Só para quando termina, e aí a gente diz amém, faz o sinal da cruz, e acabou a oração. E eu fico me perguntando, mas nosso Senhor pôde falar com você? Não, você terminou o seu monólogo, e o Senhor ficou lá olhando para você, dizendo, eu tinha tanta coisa para dizer hoje para você, mas você nem deixou. A maioria de nós, quando reza, a gente sai da oração e deixa Deus olhando para a gente, dizendo assim, eu tinha era coisa para lhe dizer hoje, mas você nem ficou. Claro, a gente não parou. Pai nosso Ave Maria, 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 e o Senhor doido para dar uma palavrinha, e nada. Por quê? Porque meu ouvido não está acostumado. Eu falo, mas o meu ouvido não se acostumou a ouvir. Irmãos, olhe que coisa espetacular acontece. Eu chego diante de Jesus e digo para ele, eu cheguei. Aí o Senhor olha para mim e fica muito contente por me ver ali. Então, eu procuro uma posição bem bacana para eu rezar, que eu não me canse, um lugar silencioso que ajude na concentração. Se quiser botar um fundozinho musical, pode botar. E aí você fica ali e você diz para Jesus, eu estou aqui só para amar você. Eu não quero lhe dizer nada. Se o Senhor quiser puxar um assunto, eu falo. Mas por hora, eu quero ficar só aqui com o Senhor. Quando a gente faz isso daqui, sabem o que é que acontece, né? A gente silenciando e estando só ali, daqui a pouco Jesus diz para nós, olhe, aquele assunto que você tratou com seu marido naquele dia foi terrível. Eu não gostei do que você fez. Aquilo que você disse para ele está completamente errado. Aí a gente, oxente Jesus. E eu estou lembrado, foi mesmo, foi. Sabe aquele dia, eu não gostei do que você fez com ele? Foi injusto. Olha o que é que acontece quando a gente para e escuta. O Senhor Deus começa a trazer aquilo que faz parte da nossa vida, porque Deus não gosta de oração alienada. O Senhor não suporta oração alienada. A minha oração tem que ser o grito da minha alma. Eu chego diante de Deus e coloco a minha alma. Eu não posso inventar a oração. Tem que ser aquilo que sente a minha alma. Até o Pai Nosso, para eu rezar bem, eu tenho que tomar posse do que eu estou dizendo. Jantos estava tomando café comigo depois da primeira missa, e ele disse, na hora em que nós começamos a rezar o credo na missa, eu me emocionei completamente, porque eu entendi cada palavra que eu estava dizendo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu fui dizendo creio, e eu fui me dando conta de que eu acreditava em tudo aquilo que eu estava professando. Oração alienada é uma tristeza. Por isso que quando a gente se coloca diante de Deus, o Senhor começa a me dizer, olhe, você tem um vício que está prejudicando você e também sua família. Se você continuar nele, você vai se atrapalhar. Aí, eu escuto Deus e aí eu pergunto, ô Senhor, e eu faço o quê? Porque esse vício eu já tenho desde quando eu era bem jovenzinho. Ele está arraigado em mim. Aí o Senhor diz, vamos fazer o seguinte, de hoje em diante, toda sexta-feira, você vai fazer um jejum. Toda sexta. Mas
um jejum assim brabo, de pão e água. Não, para começar, você pode fazer. Coma só uma frutinha de manhã, para não dar bilola. Meio-dia você come bem pouquinho. E à noite você toma uma sopinha. Ofereça isso para que eu possa livrar você do vício que você tem. Olhe, todas essas coisas a gente escuta na hora em que a gente silencia. Mas se você começa, Pai nosso, Ave Maria, Pai nosso, Ave Maria, Pai nosso, Ave Maria, Pai nosso, Ave Maria, amém, e se levanta, Jesus fica lá, dizendo, poxa, tinha tanta coisa para lhe dizer. Mas você se foi. O que é que está acontecendo no evangelho de hoje? Está acontecendo que os apóstolos não escutavam direito Jesus. Que Maria Madalena não escutou o nosso Senhor como deveria. Mas Maria Madalena não era apaixonada por Jesus? Sim, era ela louca de amor. Mas o ouvido, para ele chegar àquele ponto que é preciso, demora e a gente tem que se exercitar. Porque, vejam, vocês estão lembrados que nosso Senhor, em algumas vezes, em alguns momentos, ele disse para os apóstolos, eu vou para Jerusalém, vão me pegar lá, eu vou cair nas mãos dos meus inimigos, e eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Estão lembrados disso? Jesus disse ou não disse isso? Disse. Olhe, eu até me lembro que numa certa feita, Jesus tinha dito isso, caminhando para Jerusalém, e na hora em que Jesus acabou de dizer que ele ia morrer, João e Tiago pediram para a mãe deles, pedir a Jesus, para que eles ficassem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Estão lembrados? Vocês perceberam que eles não escutaram o que Jesus disse? Não escutaram o que Jesus disse? Não escutaram. Sabe por quê? Porque no comum a gente só escuta o que a gente quer. No comum a gente só dá atenção ao que é bom para a gente. Quando a gente não quer, a gente dá uma de surdo. De surdo. Irmãos, Jesus disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, contem comigo. O Senhor Jesus morreu às 3 da tarde da sexta-feira. Verdade? Então, nós temos aqui sexta, o primeiro dia. Na contagem dos judeus, que se chama forma inclusiva, quando chega o pôr do sol, já é o outro dia. Então, sexta, aí chegou o pôr do sol logo em seguida, sábado. Passou o dia todo no sepulcro. Aí chegou o pôr do sol do sábado. Corresponde? Quantos dias? Na manhã do terceiro dia, ele ressuscita. Ele tinha dito, eu ressuscitarei. Não foi? Estão trancados, com medo, ninguém sai, todo mundo apavorado, e um dizendo para o outro, e nós que pensávamos que ele seria a grande esperança de Israel. Que bagaceira. Os discípulos de Emaús, arrasados, dizendo, nós esperávamos que ele fosse a esperança de Israel, mas hoje estamos já celebrando o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Não acreditaram, não escutaram. Aí a Maria Madalena, louca de amor por Jesus, sai logo de madrugada no domingo, porque ela pensou, vou botar um pouco de perfume no meu amado. Mas ela ia atrás de um cadáver, porque Jesus já estava sepultado desde a sexta, e portanto tem aqui um morto que já não estava muito legal. Ela não acreditou, e
tanto não acreditou, que se tivesse de fato escutado, não teria pensado nisso. Embora o gesto dela seja lindíssimo e represente todo o amor que ela tinha por Jesus, ela se esqueceu de que Jesus disse: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Não escutou. Pegou o perfume, pegou as amigas dela, correram para o túmulo. Quando chegaram no túmulo, o que encontraram? A pedra do túmulo fora do lugar. Elas correm para dentro do sepulcro, nada. E aí, Madalena véia botou para chorar. Olha, foi choro, viu? Porque na cabeça dela foi: roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. Ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Mesmo sendo ela apaixonada por Jesus, o ouvido dela ainda precisava melhorar. Ora, se o ouvido de Madalena precisava melhorar, eu fico pensando o meu e o seu. Por isso que a outra acaba de participar da celebração da morte do Senhor, escuta que não é missa e diz: eu estava aí na missa. Não escuta. Não escuta. Olha, o Senhor não disse na missa tal coisa. Eu disse: eu não. Disse, eu disse nada. Não disse, de jeito nenhum. Não escuta. Não escuta. Permitam-me, eu contei essas experiências de manhã, porque eu acho que elas podem servir para nós. O meu irmão, bom, ele está escutando agora, mas fazer o quê, né? Ele me disse que um dia desses aí, ele foi rezar. E ele começou a rezar, e ele disse que de repente, quando voltou para si, já tinha passado tanto tempo, que ele disse: mas é como se eu tivesse começado a rezar agora. E passaram-se todas essas horas, e ele ficou impressionado, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Mas eu, que leio as coisas, que conheço a vida dos santos, logo me dei conta do que estava acontecendo com ele. Fiquei calado, e eu disse: está vendo? Santa Faustina conta uma experiência dessa. Ela disse que se ajoelhou para adorar um pouquinho a Jesus na Eucaristia, e quando ela se ajoelhou para adorar, ela disse que foi arrebatada. A pessoa nem se dá conta, ela só sabe que foi, porque quando ela voltou a si, ela se deu conta da quantidade de tempo que ela tinha passado diante de Jesus, mas que para ela não passavam de segundos. Segundos. O ouvido fica tão atento a Deus, que o tempo se passa e eu nem vejo, porque a minha alma está mergulhada em Deus. Toda mergulhada em Deus. Irmãos, nós só não progredimos na vida espiritual porque a gente não sabe escutar nosso Senhor. A gente é rebelde demais. A gente não sabe escutar Jesus. A gente já vai pronto, com tudo pronto para a oração, e aí a gente diz: eu quero isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. A gente diz tudo que a gente quer, mas nosso Senhor fica só olhando e dizendo: poxa, tanta coisa eu teria hoje para lhe dizer. Que você devia mudar nisso, naquilo outro, que eu estou gostando muito do que você está fazendo. Eu até tinha uns elogios a fazer, mas eu nem pude, porque você veio e não parou de falar. Falou o tempo todo. Vejam se não é assim a nossa oração. As pessoas me perguntam: Frei, tem uma oração poderosa para eu rezar? Oração poderosa para você rezar? Eu chego a ficar sem entender. Oração poderosa
é aquela que você faz quando você se joga diante de Deus. Essa é a oração poderosa. Agora, quer torná-la poderosíssima? Você abdica do seu sono e se levanta às 3 da madrugada. Todo mundo dormindo e você diz para Jesus: eu abdico do meu sono e me prostro em tua presença. E aí você começa: Senhor, é tudo para ti. Esse louvor, essa adoração, esse amor, esse sacrifício, é tudo para ti. Essa oração, ela é poderosíssima. Então, o que é oração poderosa? É aquela que você se joga com confiança diante de Deus e diz para Ele: pode fazer o que o Senhor quiser. Aqui dentro, tem muita gente dilacerada pelo sofrimento. Gente com irmão em hospital, gente que a mãe morreu. Eu sei das dores que todos estão vivendo. Como é que a gente resiste a uma coisa dessa? É rezando. É rezando. Porque não tem outro caminho. Como é que a gente aguenta um negócio desse que está acontecendo sem a gente rezar? Ninguém aguenta um tempo como esse se não estiver com os joelhos diante de Deus, dobrados. Como a gente vai aguentar? Ontem, na sexta-feira mesmo, quando terminou a celebração, minha secretária já entrou com uma moça caída nos braços dela a chorar, e eu disse: o que é isso? O pai tinha morrido há 8 meses e a mãe morreu na sexta-feira da paixão. Para aguentar, tem que ter Deus. Ou a gente vai para diante de Deus para escutá-lo, ou a gente não aguenta tanta dor. Quem vai me convencer de que tudo isso vai passar? É Deus, mas eu tenho que escutar dele, ele me dizendo: acalme seu coração, eu estou aqui. Se eu não parar, eu não escuto o Senhor que me consola, então eu não aguento, eu vou ficar entregue a mim mesmo, à mercê das minhas forças, e eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Senhor, fale, e Deus fala. Senhor, diga, e Deus diz. Mas eu tenho que parar. Eu tenho que parar para escutar. Vocês já sabem o que o demônio fez para destruir os jovens. Ele inventou um monte de barulho. Para destruir a alma da juventude, o demônio inventou um monte de barulho. Percebam que a coisa mais difícil para um jovem fazer é a arte do silêncio. Eles não conseguem, eles ficam loucos. Eles não conseguem. Porque eles não conseguem fazer silêncio. E o diabo, pegando uma alma distraída, ele faz com ela o que ele quiser. Santo Padre Pio já nos ensinou: uma alma distraída é presa fácil para Satanás. Ele pega, porque a alma está distraída. Ela não está em vigília, ela não está vigiando, ela está completamente dispersa. Então o diabo vem e sugere tudo o que ele deseja. Agora, uma alma que não está distraída, é muito mais fácil o demônio derrubá-la. Uma alma orante, é muito mais difícil que o demônio consiga derrubá-la. Muito mais difícil. Por isso, se a gente quiser progredir na vida espiritual, se a gente não quiser cometer os mesmos desmandos dos apóstolos, a gente vai ter que escutar. Chega Maria Madalena lá e diz para os apóstolos, para Pedro e João: o Senhor desapareceu e eu não sei o que aconteceu. Os dois também, que não tinham escutado, correm, vão até o túmulo, chegam lá e não encontram nada, e voltam para casa dizendo: desapareceu o corpo do Senhor. Estão vendo? Eles não estão lembrados de nada. Não estão lembrados de nada. Nós precisamos aprender tanta coisa ainda.
Tanta coisa. Tanta coisa. Nós somos tão rebeldes. Somos tão ingratos e tão insensíveis. Como precisamos aprender? Como precisamos aprender? A gente não escuta. Se querem um conselho para este dia tão grandioso, eu vou lhes dar um. Se você aprender a silenciar, sua vida cristã se transforma. Ela se transforma. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus. Gaste. Gaste tempo com Ele. Você vai ver se você vai estar mais chorando por certas coisas. Não chora não. Eu duvido que você chore. Porque o Senhor nos dá uma fortaleza tão grande que a gente se sente um gigante dentro. Sabe essas coisas que hoje arrancam nossas lágrimas? Elas nem nos tocam mais. Eu já chorei por coisas ontem que eu não choro hoje de jeito nenhum. Tem uma fortaleza. Não é mais necessário. Eu já compreendi o que é essencial. Já compreendi. Não preciso agora estar chorando por certas coisas. Entenderam ou não? Pois é. Precisamos pedir a Deus a graça de saber escutar. Gaste tempo com Deus. Quando passar a pandemia todinha, se Deus quiser, invista em sua alma como você nunca investiu. Sabe, tudo aquilo que você puder fazer para crescer na vida espiritual, invista. Corra para lá e corra para cá, invista no Espírito, porque o tempo está bem pertinho. E eu não estou doido não, viu? Estou dizendo para você, abra os olhos, que está bem pertinho, bem pertinho. Vá pensando que vocês têm muitos anos pela frente, inúmeros anos, não abram não os olhos. Veja o que está acontecendo. É o início de tudo. Botem os pés no chão. Botem os pés no chão. Que Deus nos ilumine.